Fala pessoal, tudo dominado? Nesse vídeo, dólar em alta, dólar em queda, é hora de comprar dólar, é hora de investir no exterior. O que eu faço? É uma dúvida que eu tenho recebido bastante. Normal surgir essa dúvida e nesse vídeo eu vou apresentar para você uma estratégia simples para acabar de vez com essa incerteza. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dê um like no vídeo, não deixe de inscrever-se no canal e acionar o sininho para receber as notificações e para o YouTube entender que você está gostando e receber cada vez mais esse conteúdo. Se você está programando uma viagem para o exterior, ou então se já investe ou pensa em investir no exterior através de uma corretora nos Estados Unidos, naturalmente essa dúvida surge. E ela é bem comum porque a definição do dólar, o preço do dólar, são várias variáveis. Nós temos inúmeras variáveis aí que vão formar o preço do dólar. E o dólar, sinceramente, nasceu para humilhar os analistas. Exatamente. Os analistas, os especialistas são constantemente humilhados pelo dólar. Para definir o preço do dólar, você tem que analisar vários fatores. Está aí o risco de um país, risco político, risco fiscal, a taxa de juros daquele país se compensa pelo risco que tem de colocar dinheiro lá dentro de forma de investimento quando vem o estrangeiro olhar aqui, se vale a pena, dentre outras alternativas. A inflação de um país que vai acabar deteriorando a moeda mais do que outros países. Nós temos, historicamente, uma inflação maior que os Estados Unidos, balança comercial, aí o peso entre importações e exportações, as reservas cambiais, o país, o turismo internacional, você viajando para o exterior, investimentos no exterior. Então, falei aí alguns fatores que vão influenciar nisso. E aí, ninguém consegue acertar. E, às vezes, além do próprio dólar dificultar a vida dos analistas, nós temos, às vezes, alguns analistas que eles mesmos fazem a sabotagem, eles mesmos se expõem a essa humilhação. Olha só essa notícia do final do ano passado, Santander vê cenário binário para câmbio, com possibilidade de dólar a 4,60 ou a 6,70. Você conseguiríamos fazer uma análise desse tipo. É uma janela aí de R$ 2,10 para o dólar. Então, algo realmente inacreditável e não vai te ajudar a tomar uma decisão de investimento. Se o analista não sabe, nós investidores temos que ter essa humildade também de reconhecer que a gente não vai conseguir adivinhar a direção do dólar. E alguns exemplos acontecem também, como esse exemplo aqui da XP, ela faz a projeção e depois, ao longo do ano, vai revendo, vai fazendo revisões. Assim como acontece no Ibovespa. A Ibovespa, no final de 2021, previsão de 135 mil. Aí, daqui a pouco, muda para 115, daqui a pouco, volta para os 135 mil. No dólar é a mesma coisa. As corretoras, os analistas, os economistas fazem essas projeções e elas são revistas constantemente, para cima ou para baixo. Não tem direção certa nessas revisões. E aí nós podemos também utilizar a informação do Boletim Focus, que ele é publicado semanalmente com a opinião, com a expectativa do mercado para o câmbio. Ele mostra sempre a expectativa para o final de 2021 e para os 3 anos seguintes. Nós temos aí o Boletim Focus de 2 de julho, eu coloquei como exemplo. A expectativa em 2 de julho é que 2021 terminaria em 5,4. Olha só que interessante, terminaria em 5,4. Está aí. Mas 4 semanas antes, a previsão era 5,30. Uma semana antes, 5,10. Aí, no dia 2 de julho, a previsão já tinha mudado para 5,4. Nesse mesmo relatório, você já percebe essa diferença. Então, fica muito difícil a gente utilizar isso aí, diante de toda essa variação de previsões, para tomar uma decisão. Vai subir, vai cair? Não dá para saber. Realmente é algo muito difícil. E para ficar mais claro ainda o ponto de vista que eu estou querendo colocar para vocês, dê uma olhada aqui agora em 3 boletins focos aí desse ano. 30 de janeiro, 30 de abril e 2 de julho, que eu já comentei com vocês aí. Lá em 30 de janeiro era R$ 5,01 a expectativa do dólar para o final de 2021. No final de abril, subiu para 5,40. E agora, no começo de julho, voltou perto ali, próximo para os 5,4. Então, tá aí. O próprio mercado vai mudando muito aí suas projeções. E isso aí são opiniões, são expectativas de 140 instituições, os principais bancos, agentes econômicos e instituições financeiras do país. Então, se eles não conseguem ter uma assertividade mínima, nós, investidores comuns, não podemos ter a pretensão de achar que nós sabemos para onde o dólar vai. Diante dessas incertezas de projeção do dólar, você, como investidor nos últimos 12 meses, poderia sim ter comprado o dólar lá na casa dos R$ 5 toda vez que o dólar se aproximou desse fundo, ou então você poderia ter comprado no topo. Por quê? Porque agora, olhando para o gráfico, é muito fácil você ver o preço que era mais interessante. Só que no momento, quando estava em 5,70, é quando começam as projeções a cada vez ficarem mais altas. É quando muito influencer começa a falar que está na hora de se proteger, de dolarizar a carteira. E
e as projeções para cima, todo mundo falando que tem que dolarizar a carteira, você vai lá em 5,75 e compra o dólar, faz a remessa para o exterior, com medo que o negócio não pare de subir. Então, você compra 5,75, o dólar cai, e hoje o dólar está na casa dos 5,18, 5,20. E aí, o que acontece com o investimento? Você pagou caro no dólar e agora o dólar está 5,20. Você já tem um prejuízo aí pela variação cambial. Da mesma forma, a sua viagem fica mais cara. E tem um outro efeito bem interessante que às vezes aconteceu agora no mês passado. As pessoas, às vezes, com base nessas projeções, quando chegou a 4,90, finalmente, depois de vários meses trabalhando acima dos R$5, quase batendo nos 6, quando chegou nos 4,90, muitas pessoas, muitos investidores falaram o seguinte: vou esperar cair mais. Por quê? Porque quando o dólar chegou em 4,90, o Paulo Guedes disse que o preço justo do dólar era 4,50 no máximo. E as projeções começaram a ser reduzidas para o preço do dólar no final de 2021. E aí você vai esperar cair mais, você quer pegar um preço mais interessante, quer pagar sim cada vez mais barato. O que aconteceu? Poucos dias depois, o dólar foi para 5. Essas mesmas pessoas que estavam esperando cair mais falaram o seguinte: vou esperar voltar para os 4,90. Agora 5 já não está mais tão interessante. Só que poucos dias depois, continuou subindo. Quando chegou em 5,12, o arrependimento. As pessoas começaram a falar: deveria ter comprado a 4,90. Olha só que legal. Deveria ter comprado a 4,90. Foi a 4,90, 5, 5,12. E o investidor ficou lá congelado. Ele ficou ali parado, esperando cair mais, não comprou e não sai do lugar, não avança. Foi a 5,25. E aí, quando chega finalmente no 5,25, o investidor olha lá para os 4,90 e fala: pô, deveria ter comprado, não comprei, vou esperar, mas agora que chegou em 5,25, o negócio não para de subir, e aí ele vai e compra finalmente a 5,25. Ontem, particularmente, o dólar caiu e foi para 5,18. Então, essa parte psicológica, se você não tem uma estratégia muito bem definida, ela vai interferir. Ou te deixa na inércia, que você fica esperando sempre cair mais, ou depois que caiu e começa a subir, você paga um preço mais caro, exatamente com medo de que o negócio continue subindo e seja uma alta infinita. E para acabar com essa incerteza e com a inércia de alguns investidores que têm diante do dólar, que ficam sempre esperando cair mais, ou então para evitar de você correr o risco de pagar no topo do dólar, existe uma estratégia bem simples. O nome dessa estratégia é Dollar Cost Averaging. Tá aí, o que você vai fazer? Aqui, de forma bem simples, é um preço médio, só que tem alguns detalhes que você tem que observar. Você vai sim aplicar seu dinheiro de forma periódica e não vai condicionar, muito importante, o momento do aporte a outros fatores, como o preço, por exemplo. O que você vai fazer? Ao invés de esperar o momento certo, ao invés de tentar acertar o fundo do dólar e realizar uma grande compra de dólares, ou então fazer uma remessa grande e volumosa para o exterior, você vai substituir isso aqui por aportes constantes. São aportes menores e regulares. E muito importante nessa estratégia, esses aportes têm que ser em igual valor e seguindo a mesma periodicidade. Isso aqui é fundamental para que a estratégia dê certo. Então, tá aí, em termos práticos, como falei para vocês, é bastante simples. Você substitui uma compra única, uma remessa única para a corretora de $1.200, esperando acertar o fundo, por aportes menores e constantes. 12 aportes de $100 nos próximos 12 meses. Quando? Todo início de mês. Então, isso é fundamental. O aporte é igual, $100, o mesmo período. No início de cada mês, você realizará o aporte, independentemente do preço do dólar naquele momento. É a estratégia que eu tenho seguido aí para as minhas viagens para o exterior, eu tenho seguido também para fazer minhas remessas para a corretora nos Estados Unidos já há 3 anos. No nosso exemplo aqui, peguei aqueles 12 meses, o que você teria? Comprando no início de cada mês, você teria um custo médio de 5,40. Qual é o resultado disso? Comparando lá com o topo, aqueles 4 períodos que chegou aí próximo aos 5,80, ou então naqueles 4 períodos que eu assinalei ali, que chegou em 5,10, você teria 2 preços médios, um muito alto e outro baixo, ideal, você acaba substituindo isso por um preço interessante a 5,40. Mas agora o dólar vai cair, vai lá para casa dos 4, dos 3,50, o que acontece? Siga fazendo os aportes iguais, constantes, regulares, e aí o seu preço médio vai descendo junto com a queda do dólar. E quando o dólar retomar daqui a 5, 10 anos, o dólar uma hora ele vai acabar subindo, porque nós temos um país com inflação extremamente elevada,
Se estamos sempre em crise, você vai acabar ficando com um preço médio abaixo do dólar lá na frente, no médio e longo prazo. É bem interessante essa estratégia, eu acho que faz sentido. Espero que tenha servido para você. É a estratégia que eu utilizo e eu quero saber de você. Você tem alguma estratégia para comprar o dólar? Você tem alguma estratégia para fazer a remessa para o exterior? Ou você fica esperando, tentando acertar o fundo do poço? Comente aí, não deixe de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos dessa natureza. Um grande abraço, vamos lá, firme e forte.